O fluxo de caixa é o montante recebido e pago pelo consultório durante um período de tempo. A gente precisa ter um controle exato do que entra em dinheiro, em cheque, em cartão e o que sai também. Muitos sistemas de prontuários eletrônicos, eles têm integrada a funcionalidade do fluxo de caixa. Se no consultório que você trabalha, vocês tiverem alguns desses prontuários, você vai precisar de um treinamento específico para saber mexer nessa plataforma. Independente da utilização de um sistema de caixas, eu recomendo que vocês façam um controle com um livro ATA, aquele livro preto tradicional, bem antigo, e é bem simples. Você deve começar identificando a data que você está e o quanto de dinheiro que tinha na abertura do caixa, no início desse dia de trabalho. Ao longo dos atendimentos, você deve registrar todos os pagamentos, sejam consultas, sejam procedimentos, sejam cirurgias, colocando o nome do paciente com o total pago e a forma de pagamento. Outra observação que eu gosto de colocar é se o paciente pediu ou não o recibo. É uma informação importante. É importante também que você registre, nesse livro ATA, todos os pagamentos que foram feitos nesse dia e todas as retiradas de dinheiro, do caixa, para comprar alguma coisa ou mesmo para o pagamento de alguma conta. Lá no final do dia de trabalho, é recomendado que você feche o caixa, sinalizando quanto que tem dinheiro lá vivo no caixa, quanto que foi pago em cartão de débito naquele dia, quanto que foi pago em cartão parcelado e se entrou algum cheque, caso vocês aceitem essa forma de pagamento. Essa é uma forma super simples de controle do fluxo de caixa para quem ainda não faz isso. Isso pode ser implementado imediatamente no consultório ou na clínica em que você trabalha. Quando nós falamos em custos fixos e variáveis, a gente está falando de todas as contas que precisam ser pagas no consultório. Os custos fixos, eles são aqueles que chegam no nosso consultório ou clínica mensalmente, como água, luz, telefone, aluguel, IPTU. Os custos variáveis são aqueles que vão acontecer irregularmente, como os materiais de limpeza, os materiais de papelaria, os insumos, os consumíveis que são usados para fazer os procedimentos pelo médico. Se você é o responsável pela organização, pagamento e recebimento de contas, fique bem atento ao que eu vou te passar aqui nessa aula. Você precisa ter a rotina de registrar todas as contas para que nenhuma fique esquecida. Você precisa também providenciar uma pasta para você agrupar todas as contas na ordem cronológica de vencimento, aquelas que vencem primeiro, em seguida. E além disso, você deve decidir, junto com o médico, com o responsável pela clínica, como que ele gostaria que essas contas chegassem até ele. Na véspera do vencimento? No dia do vencimento? No início da semana do vencimento, para que ele pague todas elas juntas? Ou no início do mês, para que ele pague todas as contas do mês logo no início, todas juntas? Da forma que for mais conveniente para ele, você vai ser responsável por entregar essas contas, para que ele efetue o pagamento. E você deve solicitar, se for ele a fazer o pagamento, que ele envie para você o comprovante das contas pagas. E você deve anexar os comprovantes a cada uma das contas. E fique muito atento com os comprovantes que são emitidos pelos caixas eletrônicos. Esses comprovantes, eles rapidamente apagam. E nesses casos, você precisa tirar xerox para que você tenha aquele documento, que é o comprovante de pagamento, com uma maior durabilidade. O melhor é você grampear essa xerox com a conta e organizar em uma outra pastinha com as contas pagas. Além de ter esse controle físico, você pode também precisar alimentar alguma planilha, algum sistema, e isso vai ser definido pelo médico proprietário da clínica. Vamos falar nessa aula sobre controle de estoque. Sempre que chegar um material no consultório, você precisa certificar primeiro que esse material foi encomendado. Por isso, consulte ao médico ou peça que ele te informe sempre que fizer algum pedido, alguma compra, para que você fique sabendo, se você tem a autorização para estar recebendo esse material. Quando esse material encomendado chegar, você precisa conferir na presença do entregador a quantidade e a descrição do que foi enviado. E somente depois disso você assina o recebimento e libera esse entregador. Qualquer divergência deve ser sinalizada e você não deve aceitar a entrega. Nesse caso, antes de dispensar o entregador,
sinaliza para o médico também, porque pode ser um material que ele está com urgência de receber e ele pode te dar alguma outra orientação diferente dessa. Então não espanta o entregador não, reporta ao médico isso. Além disso, você vai precisar ter um controle de todas as notas fiscais. Assim como você organizou uma pasta para as contas fixas, para as contas variáveis, para as contas que já foram pagas, você também vai precisar organizar uma pasta somente para as notas fiscais. Geralmente, quando chega um material, vem junto uma nota fiscal. E se o pagamento for feito em boletos, vão chegar também os boletos referentes àquela compra. Esses boletos que vierem juntos, eles podem ser incluídos lá naquela pasta de contas a serem pagas, mantendo, claro, sempre a ordem cronológica. Se no consultório que você trabalha, muitos consumíveis são usados, precisa existir uma organização disso, para que nunca falte material e o médico seja surpreendido pela falta de alguma coisa que ele precisa estar fazendo quando ele estiver diante do paciente. É uma situação muito desagradável. Sendo assim, eu vou te dar um exemplo de como você pode fazer esse controle de estoque. Você vai precisar ter um controle de todos os consumíveis que são usados, a lista de todos que são usados com a quantidade atual que tem em estoque e o que eu chamo de uma quantidade mínima de segurança. Essa quantidade ela vai sinalizar a hora de comprar, de fazer novo pedido, de comprar mais material. E você deve criar uma rotina para checar esse estoque. Pode ser uma checagem semanal, uma checagem quinzenal, uma checagem 2 vezes por semana. O que vai depender é o fluxo de utilização desses materiais. Bom, estamos terminando aqui esse módulo sobre negociações, vendas, e eu quero reforçar para você que nesse momento pode estar parecendo muito para você, pode estar parecendo demais para as suas atuais habilidades. Mas se você estiver interessado em aprender, em treinar, em se dedicar, você vai ser muito boa em negociação, você vai ser muito bom em negociação, na organização financeira do consultório, e você vai ser muito mais valorizado por isso. Se ficou qualquer dúvida, deixe como comentário dos vídeos. Eu vou estar respondendo, a minha equipe também. E esse pode ser um módulo que você precisa assistir várias vezes, para que você consiga aproveitar ao máximo. Então, em cada aula você vai digerindo uma coisa, aprendendo, absorvendo uma informação nova. Então, envie suas dúvidas para que a gente realmente possa te ajudar e assista quantas vezes for preciso. Bem-vindo à aula 6. Nessa aula a gente vai falar sobre as finanças do consultório. A gente vai abordar nessa aula custos fixos e custos variáveis, fluxo de caixa, você vai aprender a organizar o que entra e o que sai de pagamento e despesas do consultório. Nós vamos conversar também sobre controle de estoque e qual é o seu papel nessa organização. A gente vai falar também sobre contabilidade e também sobre negociação com os pacientes. Bom, a gente vai começar pelos custos fixos e variáveis. Quando a gente fala em custo fixo e variável, a gente está falando de todas as contas a serem pagas pelo consultório. Os custos fixos são aqueles que acontecem sempre independente do consultório está funcionando, não está funcionando. Então são luz, água, telefone, aluguel. Os custos variáveis são aqueles que são irregulares, né? Eles variam conforme o trabalho, conforme o funcionamento. Então eles são desde os materiais de limpeza, os materiais de papelaria, os insumos, os consumíveis que o médico usa. Se você é a responsável pela organização dos pagamentos, dos recebimentos das contas, você tem que ficar bem atento a essa aula. Você precisa ter a rotina de registrar todas as contas para que nenhuma conta fique esquecida. Você deve providenciar uma pasta para agrupar todas as contas daquele mês em ordem cronológica de vencimento. E além disso, você tem que decidir junto com o médico como que ele gostaria que essas contas chegassem até ele. Na véspera de vencer? No dia do vencimento? No início da semana? Da forma que for mais conveniente para ele, você será responsável por entregar essas contas para que ele faça o pagamento, para que ele efetue o pagamento. E você deve solicitar, pedir a ele que te envie o comprovante para você anexar e deixar tudo organizado. Então você deve anexar esses comprovantes do pagamento nas contas, mas você precisa ficar atento com os comprovantes que são emitidos pelos caixas eletrônicos. Eles rapidamente apagam, então nesses casos você precisa tirar xerox para que tenha uma durabilidade maior. Bom, além de ter esse controle físico, você pode precisar alimentar alguma planilha, algum sistema. Eu vou te mostrar o preenchimento de uma tabela para te mostrar como deve ser feito esse controle dos custos fixos, variáveis e te dar como um exemplo. Esse é um exemplo de tabela para controle dos custos fixos. Fui eu quem fiz essa e eu vou mostrar em detalhes. Caso seu médico utilize algo parecido com isso, você vai saber como preencher. Para cada um dos meses, eu fiz essas tabelinhas. Então, janeiro, fevereiro, março. E aí, você jogando aqui para o lado, você vai vendo os outros meses. Ó.
abril, maio, até o mês de dezembro. Então, cada um dos meses tem a sua coluna certinha de valor. Então, aqui em amarelo são as áreas que você tem que se preocupar em preencher. Preencher o valor do aluguel, preencher o valor do condomínio, do IPTU. Mês a mês você vai ter que preencher. Essa planilha, ela foi formatada para calcular automaticamente a soma, então, desses gastos. Então, à medida que você for digitando valores aqui, por exemplo, R$ 1.000, R$ 2.000, tá vendo que ele vai somando aqui já? Então, não tem que se preocupar em calcular a soma, só realmente colocar os valores. Então, você vai fazer isso mês a mês. Outra coisa que você tem que se preocupar em fazer é preencher o valor, a data do vencimento dessa conta. Então, como é a mesma data para todos os meses, eu coloquei só numa coluna. Então, qual a data que vence o aluguel? Qual a data que vence o gás? E assim, você vai fazer para todas as contas fixas do consultório. Uma outra coisa importante é esse valor de segurança. O que quer dizer isso? Por exemplo, eu pego o telefone e eu vou avaliar qual foi a conta mais alta de telefone que já tenha chegado no consultório e coloco aqui como valor. Por exemplo, R$ 350 é o valor de segurança do telefone. Então, mês a mês, quando eu for preenchendo aqui o telefone, você tem que se preocupar se esse valor está abaixo ou acima desse 350. Por quê? Se esse valor de segurança foi o maior valor que a gente já chegou até hoje no consultório, se esse valor aqui do mês de janeiro, por exemplo, extrapolar em muito, foi para 500, a gente tem que suspeitar que alguma coisa pode ter acontecido. Então, é o momento da gente ver se gastou demais porque fez ligação demais ou porque aumentou a tarifa do telefone, enfim. É um valor que a gente tem que ficar atento, tá? Então, você vai preencher o valor de segurança para cada um desses itens, tá? Bom, aqui são os gastos fixos que acontecem todos os meses do ano. Sempre vão acontecer. E existe, aqui eu coloquei embaixo, alguns gastos que também são encarados como gastos fixos, só que eles acontecem com uma frequência maior. Desculpa, uma frequência menor. Não vem todos os meses. Então, são custos fixos anuais ou até semestrais. Isso quer dizer o quê? Conselho Federal de Medicina, taxa de inspeção sanitária, 13º salários. Esses gastos aqui, eles são anuais. Esses de baixo, eles são semestrais. Dedetização, limpeza de caixa d'água, limpeza de filtro. Então, aqui, você tem que preencher o valor do CFM, do conselho, né, da anuidade, a taxa de inspeção sanitária, que isso daqui vai acontecer uma vez ao ano. A dedetização, por exemplo, ela vai acontecer de 6 em 6 meses. Então, vamos dizer que o valor da dedetização seja de R$ 600. Como ela acontece de 6 em 6 meses, qual vai ser o gasto fixo anual disso? 2 vezes 600. Então, aqui a gente vai colocar o 1.200, tá? Aqui também ela está programada para calcular automaticamente a soma, tá, de todos esses gastos fixos anuais ou semestrais, tá? Aqui, mais uma vez, data de vencimento que você tem que preencher e, mais uma vez, o valor de segurança, como eu expliquei já, para esses gastos fixos mensais, tá? Então, em custos fixos, essa é a organização básica que você tem que ter. Registrar todos os valores mensalmente, ter cuidado com a data de vencimento e também com os valores de segurança. Falando de custos variáveis, né, aqueles que variam conforme a utilização do consultório, conforme o fluxo de pacientes, então eu também fiz separadinho para cada um dos meses e aqui tem que colocar o que a gente gastou em janeiro. Material de escritório. Tá, material de escritório, papel, folha, foi o quê? Foi R$ 120, tá? Eu gastei com produtos de limpeza. Bom, produto de limpeza foi R$ 50. E assim você vai descrevendo. Aqui também tem que entrar os consumíveis do consultório. Então, por exemplo, a gente comprou o Botox esse mês e parcelou em 3 vezes. Então, eu não vou colocar nada nesse mês como gasto, porque eu não paguei o Botox esse mês. Mas eu vou colocar aqui, ó, Botox. Se eu comprei em janeiro e pagar em 30, 60 e 90, eu vou pagar em fevereiro, março e abril. Então, eu tenho que colocar aqui Botox 1 de 3, que é a primeira parcela de 3, no valor de R$ 4.000. Eu vou colocar aqui do lado também, ó. Botox 2 de 3, valor de R$ 4.000. E aqui, por último, Botox 3 de 3, valor de R$ 4.000. Isso é interessante quando a gente faz compras em boletos e tal e coloca para frente, porque a gente tem a noção de qual vai ser o nosso gasto meses à frente, tá? Então, aqui é a tabelinha que vocês vão ter o cuidado de preencher como gastos variáveis, tá? Então, mês a mês. Outro detalhe, eu coloquei um espaço para vocês registrarem 36 gastos, né? 36 inscrições. E no final, vai existir um somatório desses gastos. Você vê que aqui ele já calculou automaticamente o 170, que é o 120 mais o 50. Então, aqui são as preocupações de custo fixo, custo variável, e aqui uma terceira aba de consumíveis. O que são essa aba de consumíveis? Tudo que for gasto de consumível no consultório tem que estar aqui listado. Então, quanto que custa o frasco do Sculptra? R$ 1.100, tá? Quanto que custa uma unidade da cânula? R$ 25. Bom, quanto que custa uma seringa de preenchedor? R$ 500. Estou aqui colocando valores bem estimados, tá? Essa tabelinha tem que estar preenchida e ela tem que estar sempre renovada e tem que estar sempre atualizada. Então, sempre que existir algum reajuste de preço, fornecedor reajustar, tem que ser colocado aqui. Seringa, água, tudo tem que ser incluído aqui a unidade. Então, não é a caixa da agulha de 18G, não, é a unidade. Então, se a caixa custa, para facilitar, R$ 100 e ela vem 100 agulhas, quanto que custa cada agulha? R$ 1. E é isso que tem que ser colocado e atualizado, mantido atualizado aqui, tá?
Nós vamos falar agora sobre fluxo de caixa. Fluxo de caixa é um montante que é recebido e pago pelo consultório durante um período de tempo. A gente precisa ter um controle exato do que entra, seja em dinheiro, em cheque, em cartão, e muitos sistemas de prontuários fazem esse controle, né? São integrados a essa funcionalidade do fluxo de caixa. Se no consultório que você trabalha, vocês têm algum desses prontuários que estão integrados, você vai precisar de um tratamento específico para mexer nessa plataforma. Eu vou mostrar através de um exemplo como essas informações do fluxo de caixa precisam estar organizadas e registradas para você ter como exemplo. Essa é uma outra planilha que vai servir para controlar o fluxo de caixa, o que entra e o que sai de dinheiro no consultório, e também eu fiz separada por mês. Então tem aqui de janeiro, aí se eu jogar aqui pro lado, ó, fevereiro, março. Então parece grandona, mas é porque tem todos os meses aqui já incluídos. O que é que você precisa preencher nessa tabela? A data que foi feito o atendimento do paciente, o procedimento do paciente, o nome do paciente e o valor que o paciente pagou. Então, por exemplo, Dona Maria fez o pagamento de R$500. Ok. Desses R$500 que foram pagos, a gente tem que dizer qual foi a forma de pagamento. Então, quanto que foi em dinheiro, quanto que foi em cartão, quanto em cheque e quanto em transferência. Então, por exemplo, lá em dinheiro foi R$200 e em cartão foram R$300. Tá ótimo. Não teve nada pago em cheque. Opa. Nada pago em cheque, zero. Nada pago em transferência, zero. Ok. Agora, desses R$500, quanto que foi em segmento? Quanto que foi de consulta, quanto foi de procedimento ou de cirurgia? Então, consulta, digamos que tem sido R$300 de consulta e R$200 de procedimento. E zero de cirurgia. Você vai preencher. Outra coisa, qual foi a origem do paciente? Se for paciente particular, você vai colocar um 1zinho. Então, 1, ele não é plano de saúde, 0. Se por acaso fosse ao contrário, se ele fosse plano de saúde, você ia colocar plano de saúde 1, particular 0. Tá? É paciente de primeira vez, sim ou não? Se for sim, você põe um 1. Se ele não for paciente de primeira vez, você coloca o 0. E a indicação? Amigo Leonardo. Aí você vai colocar. Ou então, doutor João. E assim você vai colocando as indicações desse paciente. Lembrando que cada uma dessas linhas é para um paciente que tenha sido atendido nesse dia, nessa data. Então, vamos dizer que você tem tido 10 pacientes atendidos nesse dia. Você vai registrar 10 linhas diferentes, uma para cada paciente, tá? No final dessa tabela, vou colocar bem lá para baixo, eu coloquei 200 espaços de entradas, considerando que você vai ter 200 pacientes no mês. Ele já calcula automaticamente a soma de quanto entrou, qual foi o valor pago total, quanto que entrou total em dinheiro, aqui embaixo, quanto que foi o total em cartão, em transferência, enfim, ele já faz todo esse somatório automaticamente. A sua preocupação tem que ser única e exclusivamente em preencher essas linhas, tá? Uma outra coisa importante, como ele calcula automaticamente algumas coisas, eu criei uma planilha aqui do lado, fluxo de caixa mensal, que onde está em cinza, ele está sendo automaticamente puxado desses valores aqui da entrada. Então, você vê que 500 aqui, eu nem digitei, eu digitei aqui em cima, né? Eu coloquei 500 aqui em cima, ele veio automaticamente aqui para o somatório, aqui para baixo, e automaticamente ele também veio para cá, ó. Janeiro, receita bruta, R$500. Então, esses daqui vão ser valores que vão ser puxados automaticamente dessa outra aba. E em amarelo, como a gente já falou, são os valores que você tem que preencher. Quais foram os custos fixos totais de janeiro, os variáveis, quanto foi pago de imposto, quanto foi retido pelo cartão, e assim sucessivamente para todos os meses. Isso vai dar um panorama de qual é a sazonalidade, quanto que flutua de receita mês a mês, quanto que varia de gastos mês a mês, quanto que tem de lucro mês a mês. Isso é muito importante, tá? Outra coisa que é importante fazer, controle de cheque. Se o consultório aceitar cheque, você tem que se preocupar em registrar esse cheque. Então, data do cheque, valor do cheque, o cliente, CPF desse cliente, o banco, número de agência, número de conta e número do cheque. Isso é importante no caso de um extravio de um cheque, no caso de alguma adulteração. É importante ter isso registrado, tá? E outra coisa em relação ao controle de cartão de crédito. Se vocês trabalham com cartão de crédito, digamos que foi feito um pagamento de R$1.000 hoje. E esses R$1.000 foram parcelados em 2 vezes. Esse dinheiro vai entrar quando? Vai entrar. Então, aqui, R$1.000. Quando que esse valor vai ser disponibilizado para o médico, na conta do médico? Enfim, vão ser R$500, né? Porque foram 2 parcelas. Sendo que uma delas daqui a 30 dias, aí você vai colocar aqui, dia tal, do tal, é esperado que esse dinheiro entre na conta. E essa outra parcela vai ser tal, do tal. Para que o médico consiga controlar o seu extrato para ver se realmente foi feito o pagamento desses valores que estavam sendo esperados serem recebidos, tá? Então, em relação a fluxo de caixa, controle de caixa, é isso. Registrar as entradas, tá? Diariamente, não deixar para preencher depois para não acumular, não fazer confusão. Aqui, preencher os gastos fixos, impostos e valores retidos pelo cartão para a gente ter esse panorama e fazer controle de cheque e controle de cartão, tá? Falaremos agora sobre controle de estoque. Sempre que chegar um material no consultório que estiver sendo entregue, você precisa certificar primeiro que esse material foi encomendado. Por isso, consulte o médico ou peça que ele te informe sempre que fizer um novo pedido, para você ficar sabendo e já ficar preparada para autorizar ou não esse recebimento. Quando esse material encomendado chegar, você precisa, primeira coisa, conferir na presença do entregador
a quantidade e a descrição do que foi enviado. E somente depois disso você tem que assinar o recebimento e liberar o entregador. Qualquer divergência tem que ser sinalizada e você não deve aceitar a entrega. Nesse caso, sinaliza também para o médico, porque ele pode estar precisando desse material que chegou com alguma urgência, então você precisa sinalizar para ele essa discrepância entre o que foi pedido, o que chegou, o que está na nota, para ver se ele te dá alguma orientação, diferente dessa que eu estou falando. Bom, além disso, você precisa ter um controle de todas as notas fiscais. Assim como você organizou uma pasta para as contas fixas e variáveis, você também precisa organizar uma pasta somente para as notas fiscais. Geralmente, quando chega um material, vem junto uma nota fiscal, e se o pagamento foi feito em boleto, os boletos referentes àquela compra também vêm juntos. Esses boletos que vieram juntos, você pode incluir naquela pasta que você organizou de contas a pagar no campo variáveis, mantendo aquela ordem cronológica que a gente falou. Bom, se no consultório que você trabalha muitos consumíveis são utilizados, você precisa ter uma organização disso, para que não falte material e o seu chefe seja surpreendido pela falta desse material quando ele estiver diante de um paciente. Sendo assim, eu vou te dar um exemplo de como isso pode ser feito, de como esse controle do estoque deve ser feito, pode ser feito no seu consultório. Quando a gente fala em controle de compra, controle de estoque, essas planilhas aqui vão ajudar muito. Essa aba, controle de compras, é uma aba que você vai se preocupar em registrar todas as notas fiscais que chegarem no consultório. Então, você vai ter que escrever a data da nota, o número da nota, o valor dessa nota, a forma de pagamento que foi feita. Ah, foi no débito, foi na transferência, foi em boleto em 3 vezes, e a descrição. Toxina mais preenchedor, não, foi material de escritório, enfim. Você vai escrever nota por nota aqui, à medida que elas forem chegando no consultório de forma cronológica. Então, não deixa acumular também. Chegou uma nota hoje, preenche hoje, não deixa para amanhã. Em controle de estoque, olha só. Pior coisa que pode acontecer para o médico é chegar um paciente querendo fazer um tratamento, a gente não tem material na gaveta, no armário, então a gente tem que ter um controle bem exato do que tem e do que não tem. O que você vai precisar fazer nessa aba? Você vai ver que tem uma tabela para janeiro, uma tabela para fevereiro, uma tabela para março, e assim sucessivamente, todos os meses do ano. Vou voltar lá para janeiro. Então, janeiro, vamos dizer, vou olhar aqui, ó. Vou olhar em relação à água para injeção. Tinham 10 no estoque inicial, 10 unidades, tá? Aqui, janeiro, estoque inicial, tinham 10. Na primeira semana de janeiro, o médico vai te informar, no final de cada dia, quanto que ele gastou de cada material. E aí, uma vez por semana, você vai fazer esse balanço. Então, vamos dizer que no final da primeira semana de janeiro, gastaram-se 2 águas. No final da segunda semana, uma. No final da terceira, uma. No final da quarta, uma. E janeiro não teve quinta semana, então gastou 0. Você vê que automaticamente aqui surgiu o númerozinho 5 à medida que eu fui digitando, né? Por quê? Ele considera aqui a utilização total que foi feita no mês de janeiro. Então, ele somou 2, 3, 4, 5 e me deu aqui o valor de 5. E aqui também ele calculou automaticamente esse 5, que nesse caso é o quê? Um balanço final de janeiro. Significa o quê? Os 10 que tinham, menos os 5 utilizados, que deram 5. Vamos dizer que eu tenho utilizado aqui na segunda semana, na quarta semana, 2 unidades. Então, aqui eu usei 6 no total e sobrou 4 no final, tá? Isso vai ser feito mês a mês, substância por substância, consumível por consumível, para a gente ter um controle rigoroso. O valor que sobrar aqui, em balanço final, a gente vai colocar como balanço inicial no mês seguinte, então 4. Só que tem essa coluna aqui, ó, janeiro compra. Isso quer dizer o quê? Se for feita alguma compra, você vai digitar aqui. Então, vamos dizer que a gente tenha feito compra e comprado 5 unidades. Então, ao invés de ter sobrado 4, sobraram 9. Então, 9 é o estoque inicial do mês seguinte, tá? Isso é o que você vai fazer pelo menos uma vez por semana para fazer esse controle bem rigoroso. Qual cuidado você tem que ter? Com uma coisa chamada quantidade de segurança. O médico ele vai definir qual é a quantidade de segurança de cada um dos itens. Por exemplo, digamos que para água de injeção seja de 6 unidades, tá? Então, isso quer dizer que quando tiver no estoque 6, sinaliza que vocês têm que fazer novo pedido, nova compra. Então, vamos voltar aqui para o controle do estoque. Tinham 10 na primeira semana, consumiu 2, ficaram 8, né? Na segunda semana, consumiu mais 1, ficaram 7. Na terceira semana, consumiu mais 1, viraram 6. Então, antes de terminar o mês, vou até apagar aqui, antes de terminar o mês, que está aqui, como se não tivesse comprado ainda, tem um estoque, um balanço final de 6, já sinaliza para você que tem que ser feito pedido, mesmo que o mês não tenha terminado ainda, para não correr o risco de acabar esse material e não ter para fazer algum paciente, algum tratamento. Então, tem que estar super atento tanto em preencher isso, quanto em ficar de olho em qual é a quantidade de segurança que o médico vai ter definido para cada um desses itens, tá? Vamos falar agora sobre contabilidade. Mensalmente, você vai precisar repassar algumas informações para a empresa de contabilidade que presta serviço para o seu médico. Ou, se existir uma pessoa no consultório que fique responsável exclusivamente por isso, você tem que passar para essa pessoa algumas informações. E quais são essas informações? O faturamento mensal, o total de contas pagas e o total de recibos emitidos para os pacientes. Quanto mais organização você tiver ao longo do mês, mais facilmente será esse fluxo de repasses de informações para o contador. Bom, nessa aula a gente vai falar sobre negociação com o paciente. Se no consultório que você trabalha, vocês oferecem tratamentos complementares que exigem orçamentos extras e você é a pessoa responsável por isso,
Nessa parte da aula, eu vou te ensinar algumas formas de abordar o paciente. Bom, para muitas pessoas, a venda é vista como uma coisa negativa, como se a venda beneficiasse apenas quem está vendendo. Mas no consultório, precisa ficar bem claro que vocês só vão vender algo que vai estar beneficiando o paciente e que o paciente deseja. A habilidade de vender, ela é treinável. Ninguém nasce sabendo vender. E adquirir essa habilidade vai te tornar uma pessoa, um profissional, uma secretária ainda mais diferenciada. Então, antes de qualquer coisa, você precisa ter certeza de duas coisas. A primeira, você precisa confiar no preço que foi estipulado pelo médico. E a segunda, você precisa saber que, na maioria das vezes, o preço não é o problema. Muitos pacientes reclamam do preço sem que seja esse o real motivo. E um dos desafios é a gente descobrir qual é esse real motivo para tentar contorná-lo. Bom, qual é a importância de ser você a passar o orçamento e não o médico? Quando você passa os valores e negocia com o paciente, a gente está tentando desvincular a figura do médico da venda. A pessoa que negocia com o paciente muitas vezes vai precisar dizer um não. Não para um desconto, não para uma forma de pagamento que não possa ser feita. Bom, então se você é o responsável por fazer essa negociação e você tem acesso aos preços que devem ser cobrados, se o paciente pedir um desconto, você não deve nunca dizer, vou ver com o médico e te falo se pode. Se você fizer isso, você está mostrando para o paciente que está na mão do médico favorecê-lo ou não, dar o desconto ou não. Mas, na verdade, a definição de preços não foi feita no chute. Foi um processo estudado, que levou em consideração todos os custos da clínica, todas as contas que precisam ser pagas. Por isso, a gente não pode abrir exceção. Então, sabendo que não tem exceção, não faz sentido dizer que você vai ver com o médico. Porque se você já sabe que não é não, você precisa se posicionar para o paciente. É claro que da forma mais carinhosa e delicada possível. Vão existir 3 tipos de pacientes. O paciente 1 é o paciente que realmente ele não tem condição de arcar com aquele tratamento. Mesmo que aumente o número de parcelas, realmente não cabe no bolso dele. O paciente 2 é o paciente que pode pagar pelo melhor tratamento para o caso dele, mas ele quer ter a certeza que ele vai pagar o mínimo possível. Esse paciente, ele quer desconto, ele quer de qualquer jeito ser beneficiado. O paciente 3 é o paciente que pode pagar pelo melhor tratamento para o caso dele, assim como o 2, só que diferente do 2, ele não tem muito hábito de pichinchar. Ele está disposto a fechar o tratamento e pagar o que foi cobrado. Na hora de passar o preço, o correto é que você passe no número maior de parcelas que vocês oferecem. Então, se vocês parcelam em 12 vezes, diga que são 12 parcelas de R$ 133. O paciente do perfil 1, ele vai dizer que não pode fazer. O paciente do perfil 2, ele vai querer um desconto sobre esse valor. E nesse caso, você tem que perguntar para ele qual é a forma de pagamento que ele vai estar fazendo, para você ver a possibilidade de uma condição especial. Caso essa condição especial de pagamento exista, se isso tivesse sido previsto pelo seu médico, pelo seu chefe. Bom, por exemplo, você pode perguntar assim, Juliana, como você gostaria de pagar então? Um número menor de parcelas, à vista? Me informa como ficaria confortável para você, para que eu veja o que eu consigo fazer diante dessa situação. Bom, então dependendo do que o paciente responder e do que tiver previsto na tabela de preços que você tem acesso, você vai passar essa nova condição para a paciente. Se essa paciente tentar mais algum abatimento depois do que você passou, você deve informar que esse é o menor valor que vocês conseguem fazer. Juliana, esse é o melhor valor que a gente consegue fazer. A sua paciente ela vai ficar feliz com o desconto, mas ela, que tem o perfil 2 de negociador, ela quer garantir que não vai conseguir um desconto ainda maior. Quando você se posiciona, naturalmente a gente vai educando os pacientes que não existe um descontinho a mais. A gente educa que existe trabalho e pagamentos justos. Um detalhe importante, não cita o médico nesse momento. Nunca fala, o doutor definiu os preços, o doutor diz que não pode. Você deve dizer, a nossa consultoria financeira orientou que fosse feito dessa forma, nós temos a confiança que a gente está praticando uma condição justa de preço. E lembra que a gente falou do paciente tipo 3, que ele pode fazer o tratamento e ele não costuma pichinchar preço? Então, pode ser que ele não queira pagar em 12 vezes, em 12 parcelas. Pode ser que ele diga, não, 12 é muito, eu queria pagar em 3 vezes, fica quanto? Nesse caso, perceba que o paciente ele não pediu desconto. Ele só perguntou quando que ficaria em 3 vezes. Assim, você deve responder. Você vai ter a posse de uma tabela parecida com essa, elaborada pelo seu médico, com os valores cobrados pelas diferentes formas de pagamento. Então, uma vez que a paciente, que você tem passando para ela, são 12 vezes de R$ 133, e ela fala que é desconto e tal, quer pagar um pouco menos, e você perguntar qual a forma de pagamento que ela vai fazer, digamos que ela te fale em 3 vezes. Aqui está automaticamente já calculado, você vai passar para ela que são 3 parcelas de R$ 464. E diante dessa tabela, você tem a certeza que você não consegue fazer um valor abaixo disso.
Isso foi calculado com todo cuidado, toda a preocupação do mundo pelo médico. Então, não dá para dar um desconto abaixo desse. Esse é o máximo que a gente consegue chegar. 3 parcelas de 464. Aí vamos considerar aquela paciente que você passou 12 parcelas de 133 e ela falou, nossa, é muito parcelamento, eu quero pagar em menos vezes, quero pagar em 3 vezes. Vê para mim quanto que fica. Essa paciente, ela não pediu desconto em momento nenhum, ela só pediu para ver quanto que os 12 de 133 ficariam em 3 vezes. Então, nesse caso, aqui entre parênteses eu já coloquei que é 1.596 esse total. Você vai passar quanto para a paciente? 1.596 dividido por 3, que foi o que ela pediu. E isso vão dar R$532. Nesse caso, se a paciente não ter pedido desconto, a gente não vai oferecer. Não vai falar para ela que são R$464 nesse caso. Você vai falar, olha, esse valor fica em 3 parcelas de R$532. Se desse momento em diante a paciente não pedir desconto, acabou a negociação, recebe, pagou, acabou. Se a paciente aí sim falar, mas eu consigo algum desconto baseado nisso? Aí você sabe que você consegue oferecer até 3 vezes de 464. Essa tabela vai te direcionar, te guiar até onde você pode chegar no processo de negociação. Durante a passagem de preço, quando o valor de mais de um procedimento precisar ser passado para o paciente, o ideal é que você comece sempre pelo procedimento mais caro, mesmo que ele não seja o primeiro a ser realizado. Quando você apresenta um serviço barato e depois apresenta um caro, você faz com que o paciente ache que o caro é ainda mais caro. Bom, nós vamos falar agora sobre quebra de objeções. Mas o que é uma objeção? É tudo aquilo que se opõe, que se posiciona ao contrário da venda. As objeções, elas são declarações que existe um problema que precisa ser solucionado para que ocorra a venda. Nós temos que perder o medo de falar sobre preço. A gente precisa tomar a iniciativa e conversar sobre esse assunto. Quando a gente toma a iniciativa, a gente passa confiança no preço que a gente estipulou. As principais objeções durante a negociação é o paciente dizer que está caro. O que a gente deve fazer quando o paciente reclama que um tratamento, um procedimento está caro? A primeira coisa é entender que muitas pessoas falam que um serviço está caro sem que elas realmente acreditem nisso. É comum, é uma força do hábito dizer. A segunda coisa é você acreditar que o preço que foi cobrado está justo. Mas a gente precisa concordar que se um paciente, por exemplo, comentar que um tratamento de R$3.000, R$4.000 está caro, a primeira coisa que a gente tem que fazer é estar do lado, estar de acordo com ele. Você pode dizer, sim, é um tratamento de alto valor. Você pode dizer também, realmente, esse não é o tratamento mais barato da dermatologia, mas ele é o mais moderno, que tem os resultados mais naturais e mais satisfatórios. Você não discorda da paciente, você tenta agregar valor ao procedimento. Quando o paciente ele for muito insistente durante a negociação, você pode dizer, olha, Juliana, nós temos confiança que vale exatamente isso que a gente estipulou. Outra frase que funciona muito bem é, você merece o melhor. Você vai precisar identificar todas as objeções que são feitas pelos pacientes e desenvolver uma estratégia para responder cada uma delas. Faça isso como um exercício. Não tenta inventar na hora porque não vai dar certo. Isso precisa ser pensado, praticado, até que você vai estar fazendo isso com muita naturalidade. Tenta lembrar de todas as vezes que uma paciente deu alguma desculpa e a partir de agora também anota sempre que isso acontecer e desenvolva um argumento contrário a cada uma dessas situações. Faz isso como um exercício e coloque em prática. Bom, no final da negociação, você precisa ter a certeza que não existe mais nada que você possa fazer para que aquela paciente consiga fazer o tratamento, fazer o procedimento. Então você pode fazer o uso de perguntas para ajudar. Agora, não pergunta por quê. Essa é a pergunta mais inútil que tem. Você pode perguntar, Marcela, diante do que eu te passei, existe algo que a gente consiga fazer para te ajudar a realizar ou a programar esse tratamento? Assim você fica tranquilo que tudo que podia ser feito realmente foi. Bom, estamos terminando agora essa aula sobre finanças e eu queria reforçar para você que nesse momento pode parecer muito para você, pode parecer demais para as suas habilidades atuais. Mas se você estiver interessado, estiver com boa vontade em aprender, em treinar, estiver disposto a se dedicar, você vai ser muito bom em negociação, você vai ser muito boa na organização financeira do consultório que você trabalha e você vai ser muito mais valorizada por isso. Olha, se for alguma dúvida, deixa nos comentários desse vídeo que eu vou estar respondendo. Assim a gente está terminando a nossa 6ª aula do curso Secretária Nota 10. Nos vemos na aula 7, onde eu vou te ensinar como valorizar os serviços que são oferecidos no consultório.